eu quero encorajar aí você que nos ouve, que nos assiste, que você pode sim se superar, sabe? Que você pode sim evoluir o seu conhecimento, né? Hoje, com as ferramentas digitais, né, a Flávia até citou o YouTube, já é um começo. Se você tem o sonho de fazer um curso de nível superior, tem o Enem aí para isso, você pode se preparar, tem várias ferramentas, né? E alcançar os seus sonhos. Não, meu sonho é ser empreendedor de uma área X. Tantos cursos aí disponíveis, muitas vezes gratuitos, né? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar um curso X, mas pode começar com cursos, conteúdos gratuitos, né? Aqui na internet, por exemplo. Então, tudo isso são tijolinhos que a gente vai construindo a casa aí do conhecimento, né? E a nossa intelectualidade, ela serve, tá aqui na nossa mente, né? No nosso corpo, para nos impulsionar a ser ferramenta mesmo para a gente chegar nesses objetivos. Né? Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão de Amigas. Hoje a gente vai falar sobre mais uma área da vida, que é a segunda área da roda da vida, o desenvolvimento intelectual, uma área muito importante para o nosso desenvolvimento como um todo. Então, se você gosta desse tema, se você já gostou e está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Tudo isso é muito legal a gente fazer essa troca. Olá, Juliana, minha amiga. Olá, minha amiga Flávia, tudo bem? Olha, Tudo a gente bem? aqui de novo gravando mais um podcast para ajudar as pessoas a continuarem evoluindo, né? E hoje nós temos uma convidada especial, né? A Roberta. Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Conexão de Amigas. E você pode se apresentar, falar para as pessoas quem é a Roberta. Ok. Bom, né? Quero desejar também as boas-vindas, né, a todos os amigos aí que acompanham, né, a Conexão de Amigas. Agradecer mais uma vez, né, a Flávia, a Juliana pelo convite. Me sinto muito honrada, né, de estar aqui. E quem é a Roberta, né? E por que a questão do desenvolvimento intelectual, né, dessa temática? Bom, eu sou uma mulher comum, né? Uma mulher que sempre foi muito curiosa desde a infância. Sabe aquela criança que pergunta o porquê de tudo? Normal, a fase dos porquês, né? Eu levei isso a minha vida toda até hoje. Eu sou a mulher dos porquês, né? Então, eu gostaria de, né, começar me apresentando assim, né? Que eu gosto muito de descobrir as coisas, de inovação, de pensar, de raciocinar, e de como isso se traduz em desenvolvimento pessoal, mas não de uma forma individualista, mas, claro, pensando no eu aqui, que existe aqui, mas também como isso reverbera para o outro, ou para outrem, né? Então, esse foi sempre o grande exercício aí da Roberta enquanto mulher, enquanto pessoa, né? E por que eu gosto tanto dessa temática da intelectualidade, né? Que é uma forma da gente enxergar e descobrir o mundo. Roberta, quando a gente estava pensando em alguém para convidar para essa área, eu queria muito alguém que fosse da educação ou da filosofia, apesar de saber que em todas as áreas do conhecimento existem pessoas, né, mentes pensantes e que poderiam dialogar com a gente sobre isso. Mas aí eu me lembrei muito de você, porque você é professora, né? Então, assim, eu tenho certeza que você está diretamente ligada a levar desenvolvimento intelectual para as pessoas, né, de qualquer forma que seja. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também, né, de qual é o seu trabalho, o que você faz, enfim. Ok, então, sou professora, né, que é uma faceta muito importante, né, do que eu sou. Eu sou professora do Magistério Superior da Universidade Federal de Goiás, né? Sou da área de língua portuguesa e linguística e educação também, não é? Tenho doutorado em linguística, mestrado em letras e linguística, e sou graduada, né, em letras língua portuguesa, tanto o bacharelado quanto a licenciatura e respectivas literaturas, né?
esse currículo, né, essa busca, porque eu sempre fui apaixonada por língua e linguagem. A língua e linguagem, ela é uma forma da gente enxergar o ser humano, né? Como ele se comunica, como ele pensa, como ele pode traduzir isso nas suas vivências, desde a linguagem mais cotidiana até a linguagem do trabalho, corporativa, acadêmica, social, né? Então, tudo isso sempre me encantou, por isso que eu fui estudar tanto, e por isso que eu sou uma apaixonada pela sala de aula e de estar junto, né, com os meus alunos, com as minhas alunas, de fazer as reflexões, e sempre a língua e a linguagem ali como um eixo, né, para esse tipo de pensamento, né, e que a gente pode buscar epistemes mais filosóficas, mas também sociológicas, muitas vezes, fazendo essas intersecções, esses diálogos, né, com outras áreas, inclusive da psicologia, que eu gosto muito também, de algumas interfaces. Então, por isso, né, que eu imagino o convite aí, né, para essa temática, porque realmente eu lido com isso cotidianamente, né, e não só como um trabalho mecânico, porque eu estou ali na universidade, eu tenho que bater um ponto da aula, palestrar, etc. Não é isso. É por uma paixão que me move mesmo de discutir essas questões e de observar os estudantes, né, nessa descoberta, né, que a língua e a linguagem está ali junto deles, que a gente usa o tempo todo, mas muitas vezes que a gente fala, a gente escreve, a gente pensa, a gente sonha, né, a gente né, faz um pedido na padaria de um café e tal, e muitas vezes as pessoas, isso é tão mecânico que não para pensar que isso é um dos eixos que nos tornam humanos, né? Nós somos os únicos seres vivos com articulação para falar, para pensar, né? Para escrever. Os animais têm as suas linguagens? Sim, eles têm um jeito de se comunicar, mas articulação, né, com esse refinamento, é algo inerentemente humano. Então, por isso que é tão fascinante, né, os porquês, por isso que eu falei lá da minha infância, né? Eu acho que eu já tinha lido a professora pesquisadora ali dentro de mim desde a infância e de sempre pensar essas questões. E que eu acho muito prazeroso não pensar só para mim, mas compartilhar isso e, de alguma forma, fazer a diferença, né? Socialmente falando. Ô, Roberta, pegando um gancho com isso que você acabou de falar, a gente observa que o desenvolvimento intelectual, ele produz autoconhecimento, né, e desenvolvimento pessoal, né? Em relação ao desenvolvimento pessoal, eu acho mais fácil de observar, não sei qual que é a sua visão a respeito disso, eu até queria ouvir, né? Porque a partir do momento que a pessoa está numa universidade, está numa escola, ela está se desenvolvendo como pessoa, né? Só que você já teve essa visão de observar durante suas aulas, nos seus alunos, o quanto isso contribuiu para eles se conhecerem como pessoa? Você já chegou a ter essa visão na sala de aula? Nossa, Juliana, excelente questionamento, sabe? É uma coisa que eu busco muito, porque muitas vezes, o que acontece? Vou partilhar aqui uma coisa com vocês. Principalmente quando é um professor ou professora de língua portuguesa, as pessoas têm aquela ideia daquela aula canônica que eu vou ministrar ali, regras gramaticais ou estruturas de textos e pronto, e acabou, né? E não, para mim é justamente esse ponto que você tocou, é um dos principais para a gente poder pensar de uma forma, de sair da caixinha, sabe? De pensar que, no quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? Então, eu posso muito bem apresentar, por exemplo, uma norma gramatical, faz parte do meu papel, sim, mas por que que isso existe, né? Por que a gente, né, muitas vezes faz uma devida construção sintática, semântica, né? Mas por que eu pensei dessa forma? Por que eu li num texto que outra pessoa escreveu e escreveu de outra forma? O que isso pode nos engrandecer como seres humanos? Como a gente pode aprender com isso, né? Como perceber o pensamento meu e do outro, não é? Nossa, que legal! Nesse exercício, exatamente, Juliana. E aí culmina no que você falou. Eu já tive depoimentos de estudantes, porque eu sempre gosto, no final do semestre, e no decorrer das aulas também, né? Não só no final, mas no decorrer do semestre, de ir conversando com os estudantes, olha, né, o que a gente
vocês já estão aprendendo, o que a gente pode melhorar juntos, não é? Eu gosto muito de ouvir o retorno, o feedback, né, dos estudantes, e eu já ouvi essas questões. Nossa, eu descobri que sei escrever, porque muita gente vem com esse trauma, esse medo, né, da escrita, não é, de produzir trabalhos tão exigidos, né, da universidade, no mundo do trabalho também depois, né? Nossa, eu não dou conta, sempre vem com esse medo, né? Que infelizmente o nosso país, a educação básica ainda precisa, né, de melhorias ali muito sérias, principalmente né, no viés público, né? A gente sabe disso, então muitas vezes o aluno ele vem com aquele receio, será que eu vou aprender, não vou aprender? E muitas vezes, Juliana, ele já tem um lastro ali, um arcabouço maravilhoso, que basta o professor que estiver ali fazer essa mediação para o aluno se descobrir. Nossa, que grandiosidade seu trabalho, viu? Ter uma professora que tem essa visão, era meu sonho ter tido na escola, né? De português ainda, né? Porque a gente, quando estava na escola, ia amarrado para aula de português, porque eu acho que é bem isso que a Roberta falou mesmo, né? Às vezes na escola a gente tem essa noção de que a aula de português, de língua portuguesa, vai ser aprender regra e umas regras que a gente tem que decorar, né? E olha só que interessante, a gente vê que é mais do que isso. Pode sim transcender e me fazer me descobrir, né? Ela usou essa palavra, autodescoberta. Me descobrir enquanto pessoa, enquanto ser pensante. Nossa, maravilhoso. E eu acho que a interpretação de texto também possibilita muito isso, né? Exatamente, né? É um dos eixos ali que a gente trabalha, né? Para colocar, né, ali a discussão, né, de um determinado tema que a gente precisa desenvolver, por exemplo, aprender a fazer um artigo científico, uma resenha crítica, né, um fichamento, a própria estrutura da monografia, né, quando o TCC exige. Então, de mostrar isso, né, para os estudantes, como isso se processa e que é possível a gente seguir ali um padrão, as normas, no sentido de atender uma demanda, né, acadêmica, profissional, mas, ao mesmo tempo, isso não é para ser uma amarra, viu? Isso é para ser libertador. Quando eu domino o status quo, eu consigo mostrar quem eu sou e quem eu penso, né? Então, se eu conheço bem ali as estruturas, eu posso usar isso ao meu favor, de ter uma independência intelectual, de ter uma autonomia, um desenvolvimento da minha intelectualidade naquilo que eu me propus a pesquisar, a pensar, a sonhar, a fazer a diferença na sociedade, não é? Então, isso quando a gente descobre que a gente é capaz, né? Eu ouço muito assim, os estudantes, por exemplo, da área de exatas, né? Muitos falam, professora, torce o nariz, né? Quando eu tenho que ministrar, eu não dou conta, eu sou dos números, né? Eu não quero isso. E geralmente, Flávia, Juliana, eu falo para vocês, são estudantes muito dedicados, né? Não tem isso, ele pode até não ter a paixão que eu tenho, por exemplo, e eu sempre falo isso nas primeiras aulas, gente, não precisa se apaixonar, não, pela língua portuguesa, essas coisas, né? Mas se você se descobrir capaz, não, isso é importante para mim, eu consigo caminhar, não é? Eu consigo me descobrir, eu consigo produzir, eu fiz o meu papel, né? Enquanto professora e principalmente de propiciar ali quem está comigo não, eu posso escrever as interpretações dos cálculos lá da ciência da computação, eu preciso escrever o artigo, tá, já sei, que bom, eu dou conta, né? E aí a pessoa pode ir caminhando depois em outros mares aí com mais leveza, né? Eu acho que é isso, escrever pode ser leve, não precisa ser um fardo. Pensar tem que ser leve, não precisa ser um fardo. Às vezes a gente tem um volume muito grande, né, de trabalho, tem prazos, faz parte, a gente precisa lidar com essas questões, mas assim, o processo ele pode ser gostoso. E eu sempre falo, o processo é sempre mais gostoso, o resultado é maravilhoso, mas quando você vive o processo de coração aberto, da escrita, da produção, do pensar ali, de pesquisar, o final, a defesa ou a publicação do trabalho, que seja ou o final de uma disciplina ou de um evento que você vai apresentar, é só a cereja do bolo, mas você consegue olhar para trás e pensar, fui eu que fiz, fui eu que me dediquei, né? Tem um porquê disso, né? Isso me fez bem, isso fez bem para o outro, né? Então, isso é muito legal, eu gosto de trabalhar muito nessa perspectiva. Nossa, apaixonante. Roberta, te ouvindo assim, fica mais claro para mim por
que desenvolvimento intelectual está dentro da roda do equilíbrio da vida, né? E é o segundo item lá da roda, né? O que mostra que ele, depois de saúde, ele está logo em seguida, se a gente pegar o círculo todo da roda da vida que você conhece, né, Roberta? E aí, te ouvindo, me dá, assim, fica para mim muito claro do porquê. O que me vem aqui em mente, né, compartilhando com vocês? Que tudo isso que você falou agora, Roberta, especialmente no final, são lições que a gente precisa ter para nossa vida como um todo. Olha o que você falou, né? O resultado final é maravilhoso, mas o processo, né? O processo tem que ser muito prazeroso também. Isso é para a vida, né? Isso não é só para dentro do acadêmico. Isso precisa ser em tudo. E é muito legal quando a gente tem dentro de uma vivência acadêmica, escolar, intelectual, seja ela qual for, né? Esse tipo de experiência. Eu tenho essa visão também, né? De que o desenvolvimento intelectual, quando ele é dado de uma forma crítica, ele quebra as nossas barreiras do pensamento. Porque a gente vem de uma sociedade, de um meio, em que a gente é engessado, muitas vezes, a pensar de uma determinada forma. E eu acho que isso é o que a Roberta quis dizer com o libertador, né? De que quando o seu desenvolvimento intelectual, quando você vai estudando, aprendendo, adquirindo conhecimento, essas barreiras que engessam o pensamento, elas vão sendo quebradas. Não sei se vocês concordam comigo, né? Elas vão sendo quebradas. E à medida com que elas vão sendo quebradas, fica mais fácil, entre aspas, porque nunca é fácil, mas enfim, né? Ser quem eu sou. Eu ouvi muito, assim, né? Isso dentro da fala da Roberta, assim. Porque eu vou abrindo a minha cabeça. E à medida com que eu vou abrindo a minha cabeça, através do desenvolvimento intelectual, né, de tudo que o conhecimento pode me trazer, eu vou adentrando nos espaços do quem eu sou. Né? Não faz sentido para vocês o que eu estou falando? Sim, com certeza. Sim. Então, sobre isso, né, eu gosto muito de ilustrar uma questão. A escola e a universidade, elas são assim, ambientes, né? Claro, da natureza da intelectualidade, sem dúvida, né? Desde ali da infância, quando a gente começa a estudar, até o nível de doutorado, né? E aperfeiçoamentos como pós-doutorado, por exemplo, né? Então, desde o início até o fim de formação mesmo, de estudo, são dois ambientes ali, a escola e a universidade, muito, muito, muito intelectuais, que é da natureza. Mas quando a gente começa a refletir sobre essas questões que você levantou agora, Flávia, muito interessantes, eu vejo, e aí entra, porque eu compreendo porque que a intelectualidade está ali como, né, o segundo elemento, a segunda casinha ali da roda da vida, né? Ela é tão importante porque a intelectualidade é um dos elementos que nos constitui como humanos, né? E eu vejo que a intelectualidade ela pode estar presente em outras áreas do conhecimento que não seja somente ambientes escolares e acadêmicos. Vou dar um exemplo. Meu, pessoal, esses dias eu fui ao salão de cabeleireiro e eu estava com luzes, um pouquinho de mecha, eu enjoei e quis trocar. Sabe aquele dia assim, eu lembrei da música cantada pela Elba Ramalho, lá da Tesoura do Desejo. Eu fui cortar, mas eu quis mudar a cor também, né? Voltar mais para o natural. E aí o cabeleireiro conversando comigo, e ele falou assim, aí eu falei para ele, expliquei o que eu queria, né? Que eu fui renovar o corte, mas além disso eu queria mudar a cor do meu cabelo, que eu tinha enjoado das mechas, aquela coisa de mulher que a gente gosta de mudar. E ele, não, tudo bem. Aí ele me explicou, ele falou assim, olha, eu vou usar uma cor que não é para aproximar. Ele olhou a raiz do meu cabelo, ele analisou, ele pegou os meus fios, ficou lá analisando tudo, né? E eu observando, né, o trabalho dele. Pelo espelho, assim, dava para ver. E ele falou assim, Roberta, para voltar para o tom natural do seu cabelo, eu vou criar uma cor que não existe, que aqui no recipiente aqui vai ter um tom violeta, mas que quando coloca no cabelo ele vai ficar o loiro escuro, o castanho, que é o seu tom natural. Aí ele fez lá toda a alquimia dele, tudo passou, e no final ele disse assim para mim,
isso aqui é muito, eu faço muito curso, muita atualização, eu não paro no tempo. Ele começou a falar do trabalho dele. Olha que ele nem sabia que eu sou professora, nada disso. Eu estava lá num sábado me arrumando, assim, né? Mas o olhar de professor pesquisador que eu tenho nunca se apaga, né? E observando ele, assim, com muita alegria no coração de ver a dedicação dele no trabalho, né? E ele realmente, aí ele foi me contar os cursos que ele faz e tal, para ele chegar no tom certo, tudo, né? E, gente, eu estou falando de um salão de cabeleireiro que muita gente pode achar, é só um ambiente ali que a mulher vai se arrumar, vai relaxar, ou o homem também, né? O homem hoje cada vez mais vaidoso, tem as barbearias, os salões, né? Então, assim, enfim. Mas não, quem trabalha ali precisa ter uma intelectualidade para desenvolver bem o trabalho, não é? Até para propiciar para nós clientes aquele momento ali de relax, de cuidado, né? Mas assim, mas para sair bem, para você não sair frustrado lá do salão, o tom não ficou do jeito que eu pedi, e tal. As pessoas precisam ter um preparo, né? Eu venho das manicures, sempre eu fico observando as manicures, né? Quando elas estão ali fazendo a unha da gente, desde o manuseio do alicate, a questão de higienização, né? Tem tudo. Hoje em dia tem aquelas unhas mais elaboradas, né? Unha em gel, acrílico, não sei. Enfim, todo esse universo, para você entender e fazer, precisa de quê? De uma intelectualidade. Muitas vezes eu não tenho uma formação de nível superior, então eu não tenho intelectualidade. Você pode não ter a intelectualidade canônica, mas para você exercer bem trabalho de qualquer natureza, eu dei aqui um exemplo da área da beleza, isso se aplica para qualquer área de trabalho da vida, precisa de uma intelectualidade para ser desenvolvido com excelência, com qualidade, né? E também, e eu estou falando isso para o outro, né, para o cliente, no caso ali, ter a excelência, mas também para o profissional se sentir realizado. Ele, como eu, pessoa, indivíduo ali. Eu vi o sorriso do cabeleireiro quando ele viu a minha satisfação com o cabelo, né? Então, olha só, né? E isso, gente, a Flávia sabe disso, Juliana, vai te falar. Tudo me dá vontade de escrever artigo, tudo. Eu estava com vontade de fazer uma etnografia naquele salão de cabeleireiro. E lembrando que, também é um detalhe curioso, né? Que eu lembrei agora, viu, gente? Eu lembrei agora. A minha primeira pesquisa acadêmica, no meu primeiro ano de faculdade, né? Eu sou antiga, meu tempo era anual ainda, não era nem semestral, foi sobre a fala de cabeleireiros em Goiânia. Eu participei de um grupo que eu fiz estudo sociolinguístico disso. Eu tinha o quê? 18, 19 anos, né? E aí foi a paixão ali pela pesquisa já aparecendo e tudo. E olha aí, anos depois eu ainda lembrei disso agora, totalmente aqui no flow mesmo, naturalmente, né? Então, para vocês verem que isso que Flávia e Juliana estão falando é muito legal, porque a intelectualidade realmente faz parte do ser humano como um todo, né? Sim, e é interessante, né, a gente falar desse sentimento de realização que a gente tem quando a gente se sente aprendendo. Porque isso nos dá uma sensação de evolução. Você deu o exemplo de salão, né? E eu me lembrei das donas de casa. Até para ser dona de casa, até para você ser um homem do campo que trabalha no campo com a terra, você tem que fazer, gente, às vezes um doutor, um médico, um advogado, ele não vai saber manusear a ferramenta que o homem do campo manuseia, né? Às vezes uma pessoa não vai saber, uma outra pessoa não vai saber o trabalho, executar o trabalho que uma diarista executa. Qual é o produto que eu tenho que usar para limpar todos os tipos de chão, de porcelanato? Para cada um tem um conhecimento e tem pessoas que sabem, né? E assim, às vezes a gente vê donas de casa às vezes até com pouco estudo, mas elas dominam a arte, eu vou dizer assim, né? De ser dona de casa. Isso é conhecimento também, né? Como você fazer uma comida, como você limpar uma casa, como você gerir uma casa, né? E assim, até você deu um exemplo, eu me lembrei também, né? Da minha mãe. Minha mãe é dona de casa e artesã, né? Dona de casa e artesã. E ela faz crochê, a Juliana conhece o crochê dela. Mas eu observo isso e eu falo para ela, às vezes até brincando, que ela está muito moderna. O advento do YouTube na vida da minha mãe. O dia que minha mãe aprendeu a usar o celular, o YouTube, gente, isso revolucionou ela. Ela é uma crocheteira infinitamente melhor do que ela era,
antes das videoaulas do YouTube, Olha né? só. Então, ela descobriu mais melhor fazer. Ela aprendeu uma coisa nova de fazer e se aperfeiçoou nesse fazer. Isso eleva a autoestima, isso dá esse sentimento de satisfação. Caramba, eu sei fazer, eu posso melhorar, eu posso evoluir. Não precisa ser esse intelectual acadêmico, né? Mas eu sei fazer uma comida melhor. Eu vejo a diarista aqui da minha casa, né? O dia que ela faz uma comida melhor do que ela fez, do que aprende uma receita nova, isso nos dá uma satisfação, né? Uma alegria de vida, assim, de você saber, estou me desenvolvendo. Eu acho que dá essa sensação de estou crescendo, né? Estou evoluindo com alguma coisa, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Ju? Eu quero, afunilando ainda mais do que vocês falaram, o que eu senti, né, com a fala de vocês duas? O quanto nós somos seres únicos. Embora numa universidade tenham numa sala, vamos colocar assim, pessoas que vão se formar na mesma profissão, de seres únicos, né? Flavinha é uma psicóloga, pode ter uma outra psicóloga que tem uma visão diferente da Flávia, né? Então, o quanto, até uma dona de casa, né? Até uma diarista, ela tem um jeito de trabalhar diferente do outro, né? Porque a gente vive hoje no mundo, talvez por conta das mídias sociais, de comparação, né? E a gente vê que não, esse desenvolvimento intelectual pode trazer ainda mais a nossa unidade, né, Roberta? Você chegou a Quem pensar eu nisso sou, já? né? Quem eu sou, a unidade mesmo. Nós somos, embora às vezes tenhamos as mesmas profissões, o mesmo trabalho, não tem como a gente ser igual ao outro, né? E isso tem que ser respeitado, não é verdade? Exatamente, sabe, Juliana? Essa questão é muito importante que você levantou, né? Sermos únicos, né? E isso é uma bênção, uma maravilha, porque cada um, à sua maneira, deixa o seu legado, a sua contribuição, não é? A forma como lida ali no universo do trabalho. E essa questão também, né? A Flávia deu o exemplo de donas de casa, né? A própria mãe, né? Das diaristas. É o que vocês duas falaram, gente, não importa. Toda atividade, né, humana, ela requer um pensamento, uma forma, um jeito de fazer, que muitas vezes um vai ser de uma forma do outro, e isso é engrandecedor, pensando no todo da floresta, digamos assim, né? Então, isso é muito interessante quando a gente tem essa consciência, e aqui eu vou usar consciências com parênteses assim no cons, e ciência, né, no sentido de ciência né, da ciência do saber, né? E a gente separar também que existem diferentes saberes, né? Conhecimentos, alguns são acadêmicos, outros são corporativos, outros são do universo da casa, outros são do universo da beleza, outros serão, né, da psicologia, da medicina, né? Não importa. Cada conhecimento desse, quando junta, igual eu falei aqui no todo da floresta, ou seja, pensando na sociedade como um todo mundo individualmente colabora para o senso de coletivo. Cada um pode contribuir à sua maneira, né, da sua melhor forma, e tendo essa consciência que existem diferentes conhecimentos e diferentes saberes. Alguns, a intelectualidade vai ser desenvolvida no âmbito acadêmico, como é o meu caso, por exemplo, outros não. Mas isso invalida essa outra intelectualidade, vamos chamar assim? Não, muito pelo contrário. Todos têm a sua devida importância e eu quero encorajar aqui, né, quem nos ouve, né, às vezes tem medo de voltar a estudar, às vezes tem vergonha do que escreve, do que fala, né? Não, eu quero encorajar aí você que nos ouve, que nos assiste, que você pode sim se superar, sabe? Que você pode sim evoluir no seu conhecimento, né? Hoje, com as ferramentas digitais, né? A Flávia até citou o YouTube, já é um começo. Se você tem o sonho de fazer um curso de nível superior, tem o Enem aí para isso, você pode se preparar, tem várias ferramentas, não é? E alcançar os seus sonhos. Não, meu sonho é ser empreendedor de uma área X. Tantos cursos aí disponíveis, muitas vezes gratuitos, né? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar um curso X, mas pode começar com cursos, conteúdos gratuitos, né? Aqui na internet, por exemplo. Então, tudo isso são tijolinhos que a gente vai construindo a casa aí
do conhecimento, né? E a nossa intelectualidade, ela serve, está aqui na nossa mente, né, no nosso corpo, para nos impulsionar, ser ferramenta mesmo para a gente chegar nesses objetivos, né? Sabe que é interessante, Roberta, você fazer, né, esse convite, porque eu percebo, assim, as pessoas, todos nós temos uma tendência a entrar no automático. Entrar no automático é fácil porque ele é automático, né? Então, assim, muitas vezes uma pessoa, ela está no dia a dia dela, se tornou mãe, ou está trabalhando, ou tem tantos afazeres que esquece da intelectualidade. Esquece de parar para ler um livro. Sim. Por exemplo, gente, ler um livro, talvez nem precisa fazer um curso completo, não, né? Você ler um livro já te abre uma mente um pouquinho, né? Um filme que você assiste, uma música que você ouve, um dia que você para e vai ver uma apresentação de arte, seja lá o que for, porque eu acho que no nosso automático a gente pode esquecer da intelectualidade. Talvez você, Roberta, que é professora, não vai esquecer nunca, porque você lida com isso, né? Eu sou psicóloga, estou o tempo todo lidando com o pensar, a Juliana também, a gente está o tempo todo lidando com o pensamento. Então, para a gente é um pouco mais difícil, com a mente humana. Então, para a gente é um pouco mais difícil esquecer da intelectualidade, porque a gente está, de uma certa forma, o tempo todo precisando. Então, eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Que buscar uma leitura, às vezes, mesmo que simples, dentro do seu dia a dia, é uma forma de a gente sair um pouco do automático e estimular essa área, né? Essa nossa área da vida, assim, estimular esse desenvolvimento, porque ele vai se refletir na nossa vida como um todo, trazendo um bem-estar, trazendo autoestima, trazendo alegria, né? De diversas formas, assim. É verdade, né? Essa questão que vocês levantaram, né? Eu sempre digo isso para meus alunos, que muitos alunos relatam, por exemplo, professor, eu tenho dificuldade, eu quero ler, quero ter esse hábito, mas eu ainda tenho dificuldade, mesmo adulto, eu ainda tenho dificuldade de ter esse hábito. E eu sempre dou um conselho muito semelhante ao que a Juliana comentou em diálogos anteriores nossos aqui, né? Da questão de ler um pouquinho por dia, nem que seja uma página. Não importa. E sempre comemorar as pequenas vitórias, né? Isso é muito legal. Ah, eu consegui ler uma página? Poxa, que bacana, hoje eu cumpri, né? Então, amanhã eu vou continuar. Aí depois você vai subindo aí o nível, né, da dificuldade, né? 3, 4, até que uma hora, eu sempre falo para os estudantes. Gente, depois você vai perceber que ler um artigo de 15 páginas num dia, quando isso se tornar hábito, é algo tranquilo que vai ficar ali dentro da sua rotina, né? Então, isso é muito interessante. E, assim, agora um exemplo, né, por exemplo, acho que a Flávia comentou, né, de uma dona de casa ali muito, né, que tem muitas atribuições, às vezes é uma mãe, teve um filho recentemente, uma saída, ó, vou fazer até uma meta propaganda aqui, ó, escute o Conexão de Amigas enquanto você troca a fralda do seu bebê. Sim, né? Com certeza. Enquanto limpa a casa. Isso, sabe? Ouvir bons conteúdos. Hoje a internet tem isso, né? Conteúdos de qualidade, né? Nos formatos de podcast, né? A gente tem uma gama interessante de várias temáticas, né? Aqui o Conexão de Amigas é um exemplo, né? É uma forma de você ativar a sua intelectualidade, sim, né? Eu faço esse exercício, olha que eu gosto de ler, isso faz parte do meu cotidiano, mas tem dia que está muito corrido, né? Eu gosto de ouvir podcasts, entrevistas, não é? Palestras, enquanto, por exemplo, eu lavo uma louça, né? Quando eu chego em casa. Então, isso ajuda também a ativar muito, né? Quando a gente vai assistir um podcast, por exemplo, dando, né, esse exemplo aqui, não necessariamente eu preciso também parar tudo, né? Não, você pode ouvir dirigindo no seu carro, você pode ouvir lavando uma louça, né? Que isso também depois instiga pensamentos para depois você partir para assistir, por exemplo, um filme ou ler um livro, apreciar uma obra de arte, dar dica, né? Em Brasília, por exemplo, nós que estamos aqui, aqui, né, em Brasília a gente tem uma facilidade grande de ter acesso a exposições, né, de arte, essas coisas todas,
com muitas vezes gratuitas ou com valor simbólico, não é? E você tirar um tempo ali de contemplação, de reflexão, isso também é uma forma, né? Você apreciar obras de artes também é uma forma de desenvolver a intelectualidade, ou também de fazer a sua própria obra, se você gosta de bordar, de pintar, de cantar, não importa. Então, tudo isso também são outros tipos de conhecimento que a gente pode acionar, sim, para desenvolver esse viés intelectual aí, que faz parte de nós, como gente mesmo. Uhum. Tá, Juliana? E aproveitando isso tudo que vocês falaram, eu vou até trazer um exemplo, né? Porque às vezes a gente fica nessa correria do dia a dia, sendo mãe, dona de casa, no trabalho, e normalmente o que eu faço, né? Às vezes nessa correria, eu separo, tipo, uns 10 minutinhos para ler um livro, né? Porque a gente acha que intelectualidade tem a ver com formação, né? Mas não, pode ser qualquer tipo de livro, né? Um livro que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, um livro que vai te ajudar a pensar de uma forma diferente, né? Porque eu gosto muito daquela frase: se você continuar agindo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados, né? E aí, às vezes, a pessoa olha de fora, nossa, mas a vida da pessoa está mudando, né? A vida da pessoa não é a mesma que nem antes. Você acha que ela está fazendo as mesmas coisas ou ela está buscando evoluir até numa leitura, né? A gente não está dentro da casa dela para saber, né? Então, eu sempre reservo assim um tempinho, nem que sejam 3 folhas de um livro, eu vou ler, né? Então, independentemente do que seja, eu não sou uma pessoa que eu curto muito ler livro de romance, né? Eu particularmente não tenho o costume. Eu gosto sempre de ler algo que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, que vai me ajudar a me olhar. Mas isso é uma coisa minha, né? Tem pessoas que amam ler romance, que amam ler vários outros tipos de livros, né? Mas, independentemente do tema do livro, ele vai te ajudar, né, a você evoluir. E uma outra coisa que eu não tinha o hábito também, e eu fiz um curso, né, Roberta? Foi em 2015, quando eu estudava para concurso. E o nosso professor, ele instigou a gente a assistir pelo menos, acho que era um filme por semana em casa. E antes disso, eu assistia um filme por semana, não conseguia assistir filme em casa, eu dormia, só no cinema. E eu vi o quanto, quando a gente assiste um filme que tem um propósito por trás, né, um propósito de fazer a gente ser uma pessoa melhor, de olhar para o outro, ou de enxergar algo que a gente não enxergava antes, me engrandeceu, né? Então, eu acho que também contribui para o desenvolvimento intelectual essa questão de você assistir até um filme, né? Às vezes a pessoa não tem esse costume de ler, o quanto ele vai te trazer autoconhecimento, né? E você vai se olhar. Então, é uma contribuição. E outra coisa também que eu quero falar, com toda a fala da Roberta a respeito da intelectualidade, você falou quanto que dentro da sala de aula eu consigo, mesmo que seja numa aula de gramática, fazer com que o aluno observe aquela linguística que ele está aprendendo. Isso me fez refletir o quanto uma mãe ou um pai, enquanto está ajudando o filho no aprendizado escolar dentro de casa, se tivesse essa visão, ia ser muito mais leve, né? Porque a gente vê os pais, às vezes, falando, nossa, eu tenho que ensinar em casa, não aprendeu na escola. E se a gente tivesse essa habilidade, né, e esse conhecimento que você falou, a gente poderia ver por outro lado, falar, caramba, eu estou ajudando meu filho a ser uma pessoa melhor, né? Não com esse peso da obrigação de ensinar, da obrigação de ter que sentar com a criança. Então, assim, isso me fez... me ensinou, nessa sua fala, o quanto eu, até ensinando algo que seja teórico, isso pode ajudar meu filho a crescer também, né, como ser humano. E sabe, Juliana, isso é tão maravilhoso, que cria vínculos, né? Assim, às vezes os pais, né, porque trabalham muito, a gente sabe que as demandas são grandes, aí, né, no momento de ajudar na tarefa escolar da criança, está cansado, né, o pai ou a mãe está cansada, mas a gente tem que pensar que são momentos, igual você falou, assim, de aprendizagem e que eles são únicos, né? Que criam um vínculo dos pais com os filhos nesse momento, né? Que pode ser divertido você conversar com seu pai, com a sua mãe, sobre um conteúdo da escola, né?
Ah, o professor explicou assim, eu ainda não entendi, por que que tem essa explicação. Isso pode se tornar até um momento lúdico, né? Dependendo ali da conexão de pai e filho, de mãe e filho, né? E Então, acho que tem uma troca também, né, Roberta? Pode exata, existir uma troca, porque às vezes o pai não lembra mais daquele conteúdo, não lembra mais daquele assunto, já passou, tem tanto tempo. Aí, para ensinar o filho, ele vai ter que parar também para estudar, para isso, pensar. Deixa eu ver lá no YouTube. Então, acontece uma troca, né? E isso, pode ser essa via de mão dupla também, que eu acho que o conhecimento nos possibilita isso também, né? Enquanto eu estou ensinando o outro, eu aprendo. Enquanto, sabe, as coisas estão meio que misturadas também, né? Eu acho que isso também é importante de falar. muito importante, Flávia. Então, assim, a partir do momento, né, que o pai, a mãe vai relembrar aquele conhecimento e também conhecer formas novas de lidar com esse conhecimento, né, porque pedagogicamente a gente sempre tem aí mudanças, né, no passar dos anos. Então, tudo isso é interessante que cria essa via de mão dupla que você falou, mas também para o pai e a mãe parar e depois ajudar ali seu filho, eu acho que ele está ajudando a si mesmo, porque ele está criando mais conexão com o seu filho, né? Então, é um bem, assim, maior, e que a criança nunca esquece desses momentos, ficam guardados, né, na mente, no coração, né, Do mesmo modo meus pais que se paravam o para ficar comigo, né, até nas tarefas de casa. Sim, do mesmo modo que a criança também não vai esquecer se o pai e a mãe dedicar esse tempo, mas dedicar com raiva, dedicar brigando, às vezes Sim, briga mais do que o professor em sala de aula, né? sim, E o pai sem paciência de ensinar, de ter a troca. Então, acho que a criança não esquece nada. Então, se a gente conseguir transformar isso num momento leve e prazeroso, melhor ainda que você está criando. exatamente. E só contar uma coisa que é muito importante, o pai e a mãe, muitas vezes, tem aquela necessidade cultural, né? Nossa, eu tenho que saber tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Ele não pode demonstrar uma fragilidade para a criança, para o seu filho. Não, se o pai e a mãe não lembram daquele conteúdo, não tem problema nenhum dele dizer para a criança, olha, tem muitos anos que o papai ou a mamãe, né, estudou isso e tal, eu preciso pesquisar mais. Isso tem algum problema? Né? A criança entende, a criança ela já tem uma condição de compreender o mundo, a maneira dela, e é uma forma também dela já lidar com eu sei, eu não sei, eu posso buscar, eu posso. Então, tudo isso é maravilhoso na conexão e na formação, né, do ser humano. Eu mesma, como professora doutora, já aconteceu de estudante fazer questionamento que naquele momento eu não tinha pensado. É uma vergonha o professor dizer isso? Não, muito pelo contrário. Já aconteceu. Quando isso acontece, o que é que eu digo para o aluno? A verdade. Olha, você fez um raciocínio muito interessante. Esse eu ainda não tinha pensado, você colaborou com a ciência. Então, eu vou anotar, eu anoto, eu estou caderno, eu anoto, pesquiso e dou o retorno depois. Isso tem algum problema? Não, o professor não sabe tudo também. Nem o pai, nem a mãe, nem né, o João da esquina, ninguém sabe tudo, gente. E essa é a graça da vida. Eu sempre falo isso em sala de aula. A graça é não saber tudo. Porque se a gente soubesse tudo, a gente não estaria aqui desenvolvendo a intelectualidade, por exemplo. Verdade. E a mesma coisa vai para o autoconhecimento, gente. Eu não consigo não pensar em autoconhecimento. Eu não sei sobre mim. O fato de eu reconhecer que não sei sobre mim já abre o leque para então vou descobrir. Não sei sobre mim, vou descobrir, vou pesquisar, né? Vou pesquisar sobre mim, pegando essa coisa da pesquisa, né? Então vou me transformar no meu objeto de pesquisa, de estudo, vou buscar formas de me conhecer, de me descobrir, enfim. Isso muda, né? Acho que isso muda a vida de uma pessoa, isso pode mudar até a vida de uma comunidade. E aí, Roberta, eu queria muito isso é transformador, assim, tanto a nível individual como a nível coletivo também, né? Isso pode transformar uma comunidade, um bairro, uma cidade, eu acho que até o mundo, né? Então, assim, Roberta, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, da sua história, né? Nesse trabalho de campo que você fez. Não vou falar, quero que você fale, né? Um pouco dessa sua história enquanto de comunidade mesmo, né? Sim. Então, né, é uma história que eu sempre me emociono, né, que eu tenho muito orgulho. Antes disso, eu quero até dizer que a vestimenta que eu estou usando hoje foi o dia da defesa de doutorado, né, eu estou com um traje que eu
né, fui a uma costureira, pedi para fazer, né, com esse motivo étnico, e esse vestido ele vai estar sempre no meu armário, porque foi do dia que eu me tornei doutora em Linguística na Universidade de Brasília, mas mais do que isso, foi uma das, né, singelas homenagens que eu fiz ao povo Calunga quilombola, né, da Chapada dos Veadeiros. São mulheres muito coloridas, né, muito alegres, lindas, lindas, maravilhosas. Então, hoje, ó, eu fiz questão de colocar esse vestido. Eu não coloco muito, porque ele é muito especial, mas aqui para esse momento, para as pessoas entenderem, né, que eu guardo com muito carinho essa recordação aqui. Então, coloquei em homenagem mesmo ao povo Calunga quilombola, né, da Chapada dos Veadeiros, aqui do estado de Goiás, né. Então, por que que a Flávia me fez essa pergunta, né? Ela me conhece, já sabe que quando eu fiz o meu doutorado na UNB, foi um momento muito transformador, muito. O processo foi muito transformador, né? A defesa, usar esse vestido aqui foi a cereja do bolo, mas os anos, né, que se passaram aí para eu chegar a esse momento, por quê? Vou falar aqui rapidamente, né? Quando eu fiz a seleção para o doutorado na Universidade de Brasília, o meu projeto era para trabalhar com português como segunda língua com o povo indígena Munduruku, né, no estado do Pará, né? Eu fui aprovada, né, no programa de pós-graduação em linguística para trabalhar nessa temática com esse povo. Fui preparada durante um ano para isso, para ir para a aldeia, fazer o trabalho de campo, estudar esse português como segunda língua, como funciona. Mas, à época, infelizmente, começou a questão dos conflitos em relação a Belo Monte, né? E aí a FUNAI, por segurança de todos, né, e os próprios indígenas falaram, não, os pesquisadores não podem desenvolver trabalho agora, naquele momento, isso 2012, né, 2013, porque, né, estava nessa questão de conflito, né? Então, pela segurança, a FUNAI e os próprios indígenas aconselharam, né, os pesquisadores a não irem, né? Meu orientador de doutorado, que é um indigenista apaixonado, eu nunca esqueço que lá no gabinete, na UNB, ele com lágrimas nos olhos falou assim, Roberto, infelizmente você não vai poder ir a campo. E eu compreendi a dor dele, compartilhei, falei, professor, mas vamos em frente, vamos. Ele olhou para mim e falou assim, você como boa goiana gosta de campo, né? Falei, sim, bastante, gosto bastante. Ele falou, olha, tem uma professora aqui no programa, a professora Rosineide Magalhães, que ela trabalha com povos rurais, né, povos do campo, então ela é muito minha amiga e você pode se apresentar como minha orientanda de doutorado, ela vai sim te apresentar para diferentes comunidades campesinas para você desenvolver o seu trabalho. E depois a gente volta a conversar. E aí, numa oportunidade, eu guardei isso, né? E cumprindo as disciplinas, aquela coisa, estudando. E teve um momento de um pequeno evento que eu participei na UNB, que eu conheci a professora Rosineide, e como o meu orientador me disse, eu fiz ali, depois da palestra dela, me apresentei, né, falei a minha questão, e ela, com um sorriso no rosto, falou assim, era um sábado, né, ela falou assim, vai na segunda-feira, lá no campus de Planaltina, da UNB, né, e eu brinco que é a segunda-feira que dura até hoje, né, 10 anos já, né, que eu fui para lá e não saí mais. Que no campus de Planaltina, né, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes povos do campo, incluindo os Calunga, né, que muitos deles têm hoje a oportunidade de cursar na Universidade de Brasília, a licenciatura em Educação do Campo, né, para serem professores de diferentes áreas do conhecimento, né, em linguagens e códigos, ciências, matemática, né, e poder se formar, né, e poder aí dar aula nas escolas de suas comunidades, né? Então, assim, brevemente, essa foi a proposta, e nesse contexto eu conheci o povo Calunga. Foi uma identificação imediata, foi assim, me transformou como pessoa. O doutorado, essa questão de eu ter essa formação, de eu ser professora, é muito importante? Sim, profissionalmente, claro, né? Mas foi muito mais transformadora eu enquanto ser humano, muito mais. E eu sempre falo que eu aprendi muito mais do que ensinei com as minhas oficinas de letramento, de língua portuguesa, com a colaboração social que eu deixei no decorrer da minha tese, né? Por quê? Eles me ensinaram muito sobre a vida, num cerrado fechado, na Chapada. Na época não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha internet.
né, minha pesquisa, né, depois desse período aí, né, até 2000, eu defendi em 2017, né, então, a tese, então, naquela época ainda não tinha, hoje já chegou a internet e tudo, mas até aquele momento não. Então, num cerrado fechado, difícil acesso, eu escolhi o Vão de Almas, que é a comunidade lá, a época de mais difícil acesso de ir, não é qualquer carro que vai, tem todo um trâmite ali de você ir de carro 4x4, muitas vezes precisar de uma canoa para atravessar um rio, andar horas e horas com mochila nas costas, né? E tudo isso foi muito transformador para mim, que eu, até o momento, apesar de ser goiana, eu sou de Goiânia e tudo, gosto de ambientes rurais, mas eu nunca tinha experimentado campo mesmo, né? Então, foi muito transformador em todos os sentidos, assim. E foi muito mais como ser humano, porque o povo Calunga me ensinou muito da vida, né? O que é viver. E eu lembro que uma das coisas, assim, das primeiras idas a campo que mais me impressionaram foi olhar para aquele cerrado fechado e dizer como esse povo vive aqui. Aí eu, por quê? A minha criança, né, que ainda vive em mim, e aí começou. E a gente tem uma relação hoje de amizade. Eu fui como professora pesquisadora, mas hoje eu sou amiga, né? Eu tenho a honra de dizer que eu sou amiga do povo Calunga e que eles muito mais me ensinaram a viver do que eu fui lá ensinar coisas de língua portuguesa, essas questões. Fiz o meu papel, né, como professora, com muito orgulho, mas eu sempre digo, o povo Calunga me ensinou muito mais a viver, a descobrir quem eu sou, propósitos, não é? Na simplicidade de você ali colher um limão para fazer ali um refresco, ali sem geladeira na época, né? Só com a água fria ali da botija, e de que isso pode ser um momento ali da gente sentar ali no fogão de lenha e conversar causa, né? Naquela escuridão da noite, ou na hora do almoço, naquele calor, né? E sempre com um sorriso no rosto, sempre com um olhar acolhedor. O povo Calunga é muito acolhedor, né? E tem uma força interior muito forte. Porque eles, né? A origem deles qual que foi? Né? Pessoas que foram escravizadas, fugindo desse contexto, ali, ciclo do ouro, essa época toda, fugiram ali para se refugiar nos vãos, né? Locais de difícil acesso, para não terem aí as suas vidas, né, escravizadas novamente, né? Então, a origem deles, eles são remanescentes, né? E a gente sempre diz, né? Não são escravos, pessoas que foram escravizadas, porque eles não nasceram escravizados, né? Eles nasceram escravos. O branco, né, com a sua supremacia ali nessa história toda que a gente tem, é um triste capítulo da nossa história, né, do Brasil, né, da escravidão, porque eles não são escravos, eles foram escravizados, né? E graças a Deus, hoje libertos ali na sua terra, vivendo com as suas famílias, vivendo com o seu povo. E eu tive a honra, né, de trabalhar nesse contexto, analisei a transatividade, né, num contexto ali de discurso do parto, dessa mulher Calunga, não é? Que tanto me ensinou e que hoje são minhas amigas, o povo Calunga é meu amigo. O doutorado foi só eu sempre falo, foi um presente de Deus, uma desculpa ali para eu conhecer esse povo e ser transformada como gente, né? Faz parte do meu trabalho, mas faz mais parte de mim enquanto pessoa, ser humano, e eles muito mais me ensinaram, sempre digo, do que o contrário. E hoje são meus amigos. Ontem mesmo eu estava com eles no celular, que a gente sempre se fala, agora tem internet, então a gente sempre se fala aí no WhatsApp, nas redes, trabalho com eles até hoje. Estou morrendo de saudade de ir para lá, pegar minha mochila, na hora que essa pandemia der uma trégua, e de ficar ali na escola e no fogão de lenha com eles, né? Tomar banho de rio e pensar sobre a vida e aprender mais da vida com eles, que são pessoas fantásticas. Então, é nesse sentido aí que a intelectualidade transformou a Roberta aqui enquanto gente mesmo. E quando esse conhecimento, Roberta, chega numa comunidade, como que é para a comunidade, né? Como que pode transformar o grupo como um todo? Isso é muito interessante, né? Eu fui a convite, eu conheci, né, alguns representantes da comunidade na UNB, e eles me convidaram para ir conhecer, né? Então, fui a convite. E, assim, eles sempre falaram, né? Olha, professora, a gente está cansado de pesquisador que vem, faz aqui sua pesquisa, vai embora, não dá notícia, não deixa uma contribuição social para a comunidade. Então, qual que é a sua proposta?
e quando eu disse para eles que eles estavam corretos, né, porque isso realmente é muito complicado quando pesquisadores não têm esse compromisso social, né, só importa consigo mesmo, né, não, vou ali fazer minha pesquisa e tchau. Não, a minha proposta foi, no decorrer da tese, cada ida lá, eu ia para a escola e falei, ó, eu sou professora de português, então meu lugar na escola para contribuir, né? Então, eu fui para a escola, ministrava oficinas junto com eles, a gente escolheu o 9º ano para trabalhar, então, os alunos do 9º ano ali da comunidade participaram, então teve essa contribuição, e também os professores, muitos deles eram alunos da UNB, ainda cursando a licenciatura, então, a gente fazia muita troca de projetos juntos, né, em parceria. Então, foi uma troca ali na formação dos professores, na formação dos estudantes de 9º ano, e principalmente também ali da educação ser um ponto muito forte para a comunidade, eles valorizam muito a escola, foi uma luta social para aquela escola existir, e também eu tive a honra de orientar alguns trabalhos de TCC deles, né, orientei, e tive em várias bancas de TCC, a convite dos outros professores orientadores, né, colaborei com as oficinas ali orientando na escrita das monografias, tanto como orientador e também ali em parceria com os outros colegas de UNB, que também colaboraram com os meus alunos, foi um trabalho coletivo muito forte ali que a gente teve, e eu tive a honra, por exemplo, que a escola que consta na minha tese, que eu colaborei socialmente ali, a professora que começou o trabalho em 1995, na casa dela, sem energia, sem nada ali, né, sem carteira, nada, mas né, com a vontade de levar uma escola para a comunidade, aí ela se formou, né, sob minha orientação no TCC, e foi contando a história de luta da construção da escola na comunidade. Na escola que eu pude né, ministrar essas oficinas e deixar essa contribuição social a pedido deles e também como compromisso como cidadã, né, que eu tenho. Então, isso estreitou muito os nossos laços, né? E o mais, assim, maravilhoso de tudo, tem as fotos, o trabalho de TCC dela, tá? No repositório da UNB, inclusive, né? Tanto a minha tese quanto da Maria, né? Pereira, trabalho dela. Tem uma foto, né? A gente fez do antes e depois, né? Porque ela, em 1995, 96, dando aula para crianças ali, dentro da casa dela, começou assim, uma luta social ali da comunidade para ter, junto do esposo dela, o seu Zé, maravilhoso, enfim. E anos depois, né? Bem anos depois, ela se formou junto com aqueles meninos que estavam lá na foto, sendo alunos dela. Então, eu falo disso, eu me emociono. Aí é o propósito, né? E eu tive a honra de orientar esse trabalho, em parceria com a professora Ana Cristina, e os outros, e tantos outros, os meninos da foto também formando junto com ela, e eu pude estar na UNB no dia da formatura, acompanhando esse momento, né? E a Maria sempre muito séria, ela é muito comedida, ela é muito na dela, né? Mas esse dia ela se emocionou muito, não teve jeito, porque ela viu a luta dela, da comunidade, ela em parceria dando frutos. Anos depois ela se formou junto, professora, sendo que ela já era, né, como magistério, nível ensino médio, mas em nível superior ela se formou junto com os meninos que eram alunos dela em 1995, que se tornaram professores. E tem um deles agora, tem o quê? Já 2 ou 3 que já são mestres. Um deles está se tornando doutor e passou pelas mãos da Maria lá em 1900 e bolinha, e dentro da casa dela, sem nenhum apoio do Estado, né, só com a vontade deles de desenvolver a intelectualidade. Então, isso é muito emocionante. E eu estou morrendo de saudade de ir para lá para ministrar a oficina com eles. Muito legal, Roberta. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Assim, eu fiz questão de a gente tocar nesse assunto, porque não só por saber que é algo que você gosta, mas para mostrar para as pessoas mesmo, assim, né? Que eu tenho certeza que quem vai assistir esse vídeo ou ver esse podcast, às vezes não tem nem noção que, de repente, existe esse povo, né? E eu acho que também é o nosso compromisso social, meu e da Juliana, aqui, levar conhecimento para as pessoas. A gente já falou isso no episódio sobre contribuição social. E eu acho que você também está falando aqui, olha só como a minha intelectualidade, o meu conhecimento também pode ser uma contribuição social, né? Eu posso contribuir com o meu conhecimento das mais diversas formas, e o Conexão de Amigas é isso, né, Ju?
é a gente levar conhecimento para as pessoas, e a gente sabe que, de uma certa maneira, a gente está contribuindo, e quem sabe alguém, né, que nos assiste aqui, ou que está nos ouvindo, vai ficar tão curioso quanto eu estou para conhecer esse povo, e de alguma forma expandir, a gente vai levando, ampliando conexões. Eu acho que isso é muito bom, eu acho que isso é muito, muito interessante, né? E de ver, assim, também, que às vezes a gente, como a gente estava falando antes, como a gente facilmente abre mão da nossa intelectualidade, né? Ah, não, deixa aqui, eu vou só viver no automático, enquanto tem gente que luta por isso, né? Exatamente. Quantas vezes a gente, não quero ir para a faculdade, não quero ir para a escola, e mata a aula, enquanto tem gente que está lutando para ter um caderno, para ter uma educação, para ter um Olha, Flávia, literalmente, conhecimento. atualmente no Brasil, quilombolas, indígenas, povos campesinos de assentamentos e tal, andam quilômetros, viajam assim, sabe, para estudar. E lutam por isso, por esse direito, né? Esse direito enquanto cidadãos, eles são cidadãos, né? E às vezes o Estado ou a cidade se esquecem disso, né? Mas eles estão ali, em linha de frente, em luta, e o que eu, com a minha, né, pequenez aqui, com a minha contribuição, o que eu posso fazer para colaborar, né, que eles tenham os mesmos acessos, os mesmos direitos, né, que alguém da cidade, né? Também temos que lembrar das periferias, né, das grandes cidades, que tem pessoas ali lutando bravamente, né, para ter acesso ao conhecimento, para desenvolver sua intelectualidade, né, para ser humano, gente, pessoa, numa maneira mais completa. É claro que todo mundo é, mas eu estou falando que a intelectualidade ela tem um viés muito importante que nos complementa, que nos, holisticamente, né, trabalha aí, dando mais cidadania, dignidade e acesso, né, às pessoas. Então, isso é muito importante mesmo. Isso aí. Bem, acho que a gente pode caminhar para o final, né, Ju? Sim, sim, eu quero agradecer a Roberta, né? E só para eu falar uma coisinha em relação a isso que vocês acabaram de falar, eu acho que a gente pode olhar para esse lado e falar, caramba, como eu sou grata, né, por eu ter estudo, né, por eu ter acesso, e quanto isso tudo que foi me dado, eu posso levar para o outro, né, que é o que a Roberta fez com esse povo Calunga, né, e continua fazendo, né, então a gente tem que ter gratidão por tudo aquilo que a gente tem, né, e o conhecimento, ele não pode ser retido, ele tem que ser levado para o outro, né, para a gente ter um conhecimento só para a gente, não serve para nada, não é verdade, Roberta? Quantas vezes a gente já conversou isso, né, Ju? A Né? Eu gente ia tem que falar. colocar para Inclusive, o fora, Conexão de tem que Amigas veio compartilhar. daí, né? De a Da gente querer pôr para partilha. fora todo o nosso conhecimento. Isso. Então, assim, eu quero agradecer. Nossa, não sei nem como falar a Roberta, que me fez sair essa noite, dessa gravação desse podcast, uma pessoa melhor, né? Por tudo que você passou para a gente, tudo que a gente pôde aprender. Né? Obrigada, Flávia, por ter colocado, né, a gente em conexão com ela. E a gente está aí, Roberta, porque você precisar. Eu sou apaixonada nesse tipo de trabalho. Quem sabe um dia eu vou com você também, né? E muito obrigada por todos os aprendizados que você passou para a gente e para quem nos ouve ou nos assiste, né, pelo YouTube. Ok. Imagina, Juliana, sabe? Eu que sou grata aqui, né? A Flávia que propiciou essa conexão entre nós três. Agradecer a você, Juliana, né, pelo carinho, pela atenção. E dizer que esse exercício do Conexão de Amigas, né, que vocês têm essa proposta, vem dessa mesma natureza do partilhar, né? Eu acho que isso é tão bom. Como você diz, Juliana, não adianta nada eu ter conhecimento só para mim, só para mim. Tá, é bom, mas assim, se não fizer diferença, se eu não tenho ninguém para partilhar, né? Então, eu sou também dessa perspectiva de partilhar, compartilhar o que eu sei e também estar aberto para que o outro compartilhe comigo, né? Todo mundo tem o que ensinar, o que aprender. O que ensinar, o que aprender, o que aprender, o que ensinar, não necessariamente nessa ordem, né? E aí, juntos, a gente evolui enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? Isso é muito importante. Eu só tenho que agradecer, parabenizar pelo trabalho, agradecer pelo espaço, e eu também estou à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. O objetivo desse episódio foi, além de ter essa partilha, essa troca, foi também de deixar esse estímulo, né, para as pessoas não desistirem do conhecimento, não desistirem do seu conhecimento, buscarem como acharem que gostam, que precisam, em qualquer área da vida, onde estiverem.
essa é uma área, é uma parte importante da nossa vida que a gente não pode nunca deixar de lado, independente de como a gente for executar, buscá-la, tá? Se você gostou desse episódio, se você gostou dessa conversa, dessa troca, não deixe de comentar com a gente, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos e aguardem aí os próximos episódios, que a gente ainda tem muita roda da vida pela frente, tá bom? E quem se interessou pelo trabalho da Roberta, quiser ler a tese dela, quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, a gente vai deixar aqui nos comentários o link para você ter acesso e ler, enfim. Tá? Compartilhem esse conhecimento também, vamos juntos. Gente, um beijo para vocês. Beijo. Até o próximo. Tchau, obrigada, gente. Boa noite.